Senhor Jesus, esta pessoa entendeu a raiz da sua dor, da sua tristeza profunda, a razão pela qual ele é infeliz, amargurado, frustrado. Não é por falta de pessoas, ou por falta de saúde, ou de prosperidade. Tudo isso é bom e o Senhor promete tudo isso e muito mais. Mas a raiz do problema é a ausência do teu espírito, é a ausência da tua presença no corpo, na vida desse telespectador, desse ouvinte, deste internauta. E agora aí, aonde ela se encontra, em casa, no hospital, no presídio, no carro, não importa o lugar, Deus toca, toca, toca agora e arranca essa dor da alma, arranca essa dor alimentada por uma infecção, um vírus, uma bactéria, um tumor, arranca esse encosto do vício das drogas, da bebida alcoólica. Este homem, esta mulher que está cansado de buscar a felicidade em pessoas, em coisas, em lugares, em livros, em religiões. Sim, ele decide agora buscar a felicidade que vem de ti. Fale, meu amigo, desabafe com Deus. Não fique ouvindo a minha oração, mas se você tiver que chorar, clamar, diga aí agora, expresse aí agora, por meio da sua oração, a sua dor, a sua aflição. Aproxime-se do seu televisor, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois ela agora representa a mão do Altíssimo. E agora, diga, em o nome do Senhor Jesus, toda depressão, perturbação psicológica, emocional, toda dor, o vício maldito que tem me escravizado, diga agora, o espírito da miséria, da amarração, diga, em o nome de Jesus, saia! Retire as suas mãos, respire profundo, entregue-se a Deus, pois foi Ele que falou com você, é Ele que quer transformar a sua identidade de criatura problemática, incompleto, infeliz, amargurado, para uma nova identidade, de alguém feliz, transformado, saudável. Levante o copo com água. Você que preparou esta água como um ponto de contato, Senhor Jesus, declaramos esta água abençoada e que por meio dela, agora, esta pessoa se levante desta cama, deste sofá, desse estado de prostração, de depressão, que nunca mais esta pessoa volte a se drogar, a se prostituir, a se embebedar, que haja libertação e o mais importante, lava, meu Pai, lava esta pessoa para que ela seja cheia do Teu Espírito, neste domingo, quando estaremos lutando pela nossa família. Declaramos esta água abençoada em nome de Jesus. Beba, participemos juntos. Receba a paz, receba o abraço do Espírito Santo, receba agora o perdão de Deus. Ele te perdoa, meu amigo, Ele viu a sua dor, Ele entende a sua solidão, o seu desespero. Ele diz, estou contigo, agora eu estou aqui, agora que você entrega a sua vida nas minhas mãos, eu vou te guiar, eu vou te proteger e eu vou te realizar. E você que crê, diga amém e graças a Deus.
fosse esta programação, aonde estariam estas pessoas, não é verdade, Bispo Macedo? Não é verdade, telespectador? Graças a Deus pelos proclamadores do telhado, por você que faz a sua doação. Inclusive agora, se você ainda não fez a sua doação, eu quero encorajá-lo a fazê-lo online, seja através do aplicativo do seu banco. Aí estão as contas da Igreja Universal, para que você possa fazer a sua doação pelo aplicativo do seu banco, através do Pix. A chave é doar@universal.org. Você que diz: bispo, eu quero patrocinar este programa do Bispo Macedo. Eu quero ser um proclamador do telhado junto com vocês. Então, faça a sua doação dentro das suas possibilidades. Uns podem mais, 1.500, 3.000, 10.000, outros podem menos, 50, 30, 20, 10, não importa o valor, contanto que seja o seu melhor. A Bíblia afirma que Deus ama aquele que dá com alegria. Dê com alegria, porque se você tem, é porque Deus tem lhe dado. De forma segura e mais confortável, você pode fazer a sua transferência, inclusive fazendo uso do aplicativo da Igreja Universal, que é gratuito, simples e seguro. Dessa forma, é mais conveniente para você e para todos nós, uma vez que estamos vivendo em meio à pandemia, e você deve evitar de andar por aí com dinheiro em espécie. Mas não abra mão de levar o número do comprovante ao altar, ou você pode enviar para o WhatsApp da Igreja Universal, para este departamento que recebe todas os WhatsApp de transferências feitas, de doações feitas à Igreja Universal. Está aí o WhatsApp, tire uma foto deste número. Domingo estaremos apresentando a nossa família a Deus. Chegue cedo, faremos uso da água consagrada para a purificação sua e da sua família. Aqui no Templo de Salomão, nós estaremos ao pôr do sol, às 18 horas, no encontro com o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Não importa quantas mentiras você tenha dito e quantas mentiras tenham dito a você. O que importa é daqui para frente. Se você parar de ser mentiroso, presta atenção, mentiroso, por causa das suas mentiras, você está sofrendo as consequências, e há pessoas na sua família que estão sofrendo por causa também das suas mentiras. Se você parar de mentir a partir de agora e parar de crer na mentira ou mentiras no plural dos outros, o que importa, meu amigo, é que a partir de agora o Deus da verdade, o Deus vivo, Ele vai andar com você, Ele vai ensinar você a andar na verdade. E aí a sua felicidade será verdadeira, a sua saúde será verdadeira, o seu casamento será verdadeiro, a sua prosperidade será verdadeira, a sua vida com Deus, a sua vida espiritual será verdadeira. Eu vou provar para você. Eu vou provar para você. Para você que diz: bispo, eu estou cansado das minhas próprias mentiras. Eu estou cansado de mentir para os outros. Deus marcou um encontro com você. Domingo agora, nós vamos fazer algo muito importante com seus pés. Eu vou falar mais ao respeito, mas preste atenção. Eu estudo muito e o que isso me adianta? Eu trabalho muito e o outro que não faz nem metade do que eu faço é promovido, passa na minha frente. Ninguém reconhece aquilo que eu faço. Então chega uma hora que a gente começa a pensar: de que adianta fazer tudo isso? Meu nome é Patrícia Lages, eu sou jornalista. E desde sempre, até por causa da minha mãe ter passado muita dificuldade financeira, ela sempre que teve que trabalhar para sustentar a minha irmã, ela sempre nos ensinou que a gente não podia depender de ninguém, que a gente tinha que pensar primeiro na gente.
Então, qual seria o nosso caminho natural para sair daquela situação de privação financeira? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que pensar em você mesma, você não pode depender de ninguém. Então, a gente ouvindo aquilo a vida inteira, o que a gente foi pensando, né? Cada um por si. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que focar em nós mesmos em primeiro lugar. Eu trabalhava, eu tinha estudado, eu sempre tinha tirado boas notas, eu sempre me esforcei muito no trabalho, mas o que eu tive de retorno? Aí vinha aquele pensamento, o que adianta eu fazer tudo isso? O que adianta eu fazer tudo mais bem feito do que as outras pessoas? Do que me adiantou ter estudado tanto se eu não vejo resultado? Eu achava que as frustrações que eu estava passando tinham a ver com a profissão que eu escolhi. Então, eu como jornalista, teve uma hora que eu falei, quer saber? Eu acho que não é isso que eu devia fazer. Eu larguei o jornalismo, larguei a comunicação e fui abrir um comércio. Então, eu pensava assim, eu vou ser o meu próprio chefe, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quiser, a empresa é minha, o negócio é meu, sou eu que defino as coisas. E deu tudo errado, porque eu não tinha conhecimento para fazer aquilo, eu achava que era tudo muito fácil, que era tudo muito simples, que eu ia tirar de letra. Então eu confiava demais naquilo que eu achava que eu tinha condições. Eu que nunca tinha tido dívida, eu comecei a dever, porque eu vendia, as pessoas não me pagavam. Como eu dependia de receber para pagar os meus fornecedores, para pagar banco, para pagar cartão, enfim, as mercadorias que eu tinha comprado, salários, impostos, aluguel, eu dependia de receber. E aí eu não recebia, eu não tinha como pagar. Só que, chegando na igreja, o que eu tinha notado? Que todo esse caminho natural não tinha me trazido nada. Quando eu cheguei cheia de dívidas, né, naquela situação que eu não sabia o que fazer, porque eu tinha uma dívida enorme e não tinha a menor ideia de como ia me livrar daquilo. E quando eu ouvi que, apesar de eu ter inúmeras dívidas, eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar, eu tinha que colocar fidelidade a Deus em primeiro, aquilo foi muito difícil, porque é diferente de quando a gente recebe um salário, a gente está com o salário na mão, e aí desse salário tirar a fidelidade a Deus, isso é uma coisa. Agora, e quando tudo que a gente vai receber já não é mais nosso, porque a gente está devendo? Eu pensava, como eu vou tirar a minha fidelidade daqui, desse pouco dinheiro que eu estou recebendo, se eu estou devendo muito? Mas é isso que é provar a Deus que eu estava colocando Ele em primeiro lugar. Então, eu tenho um monte de dívida, mas primeiro é Deus. Então, eu vou primeiro honrar a Deus, vou ser fiel. Não importa se eu devo 100 e recebo 10. 9 são meus. 1 é de Deus. E nisso, os meus 9, Deus honrava muito mais. Eu conseguia negociar as dívidas, eu conseguia chegar para um credor e dizer, olha, eu sei que eu te devo tanto, mas eu só tenho este valor. E ele aceitava. Então eu fui vendo que quando eu colocava Deus em primeiro, Ele cuidava do resto. Eu não precisava querer controlar tudo. Ele cuidava do resto, Ele fazia aquela parte que eu não podia fazer. Então, por isso que a Bíblia diz que o fardo é leve, porque apesar de eu estar com um problema enorme, eu honrava Deus e Deus resolvia aquele problema. Quando eu aprendi que o meu lugar é o segundo lugar, que eu entendi esse é o meu lugar, tudo se encaixou. Quando a gente está fora do lugar, é isso, a gente está fora do lugar, está no local errado, não está correto. Mas quando a gente se coloca no nosso lugar, o segundo lugar e Deus em primeiro, tudo se encaixa. A Patrícia Lages se apoiava nas suas experiências, na sua capacidade, e tudo dava errado. Infelizmente, ela se endividou ao extremo, mesmo capacitada, formada, mas tinha que acrescentar algo ao seu currículo, frustrada. Até que ela aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar, a colocar essa palavra sobre os seus títulos e formação e experiências. Aí, ela fez o voto de Betel. O voto de Betel é para todo mundo, é para pobre, é para rico, é para analfabeto, é para professor universitário, é para todos. Ela fez o voto
de Betel. Ela constituiu a Deus, ela empenhou a sua palavra. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha a palavra. Ela empenhou a sua palavra, que Deus seria o seu Senhor, o seu guia, o seu provedor, o seu protetor, o seu salvador. Ela passou a andar de mãos dadas com Deus. Está aí, hoje uma mulher bem-sucedida a nível nacional e internacional, uma escritora próspera, uma mãe de família, uma esposa que pode de boca cheia falar: eu conheço a Deus. E você, evangélico? E você, católico? E você, judeu? E você, espírita? Você pode também dizer o mesmo? Se você diz: bispo, sinceramente eu ainda não conheço a Deus, saiba que Deus quer que você o conheça, e vai ser domingo agora. Como é que é? Domingo agora, ao pôr do sol, exclusivamente aqui no Templo de Salomão, eu vou ungir os seus pés com óleo. Veja só, o voto de Betel é você ser humilde para se sujeitar à direção de Deus, que é o Espírito Santo. Foi o que a Patrícia fez. Ela foi humilde. O voto é isso, é você ser humilde para se sujeitar à direção que Deus vai dar, e Ele vai lhe guiar, vai guiar os seus passos. Nesse segundo semestre, você vai prosperar, você vai pagar as suas dívidas, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, mas você tem que fazer o voto de Betel. Nós vamos lhe ungir aqui, ó, na entrada do Templo de Salomão, aqui, ó, diante da porta formosa, do lado de fora vai ficar a vida horrorosa, os tropeços, as mentiras, e do lado de dentro você vai adquirir uma vida formosa, a verdade, uma vida de qualidade, às 18 horas no Templo de Salomão. Lutar é o que você mais tem feito na vida. Porém, a frustração é o seu retrato, pois parece que nessa batalha constante, tudo tem sido em vão. Por mais que conquiste algo, parece que aquilo não foi o suficiente. Ainda falta alguma coisa. Jacó passou a vida inteira lutando. Já lutava desde o ventre materno com seu irmão. Lutou 14 anos pelo grande amor, para se tornar um homem rico e próspero. Mas o que faltava para Jacó era lutar pela mudança do seu interior, pois tudo o que havia conquistado por fora não compensava o seu fracasso por dentro. Até que no Val de Jaboque lutou com Deus e recebeu dele uma nova identidade. Chegou a hora de você lutar da maneira certa, no lugar certo, por aquilo que realmente importa e que trará a verdadeira mudança. A mudança de dentro para fora. Fogueira Santa no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Na minha vida pessoal, eu me enveredei pelas baladas, noitadas e bebidas muito cedo. Ir num supermercado, eu tinha um teto que eu podia gastar, então eu não podia passar daquilo. Passei perto da morte, tive armas apontadas para minha cabeça. Até que aconteceu o pior momento da minha vida, né? Eu fui dormir numa noite normalmente, e no outro dia, inexplicavelmente, deu uma paralisada da cintura para baixo. Fui internado, fiquei ali tomando banho na cama, fazendo todas as necessidades ali. A avaliação inicial que os médicos fizeram é que a paralisia ela podia ser expansiva, ela tinha iniciado nos pés, estava na cintura e podia vir até o pescoço, né? E ali eu me vi ali naquela cama do hospital num desespero, né? Porque eu nunca tinha tido problema nenhum de saúde e aos 21 anos me vi naquela situação, né?
E foi exatamente dessa forma que eu cheguei na igreja. Eu cheguei literalmente carregado, né? Precisou da minha mãe me carregar de um lado, um obreiro do outro, para eu adentrar as portas da igreja. E ali eu comecei a participar das correntes, né? Comecei a participar das campanhas também, e poucos dias depois, mesmo sem eu entender direito o que se tratava, começou a Fogueira Santa de Israel. Eu decidi acreditar, decidi crer e me lancei nessa campanha. Eu peguei ali o pouco que eu tinha e decidi fazer o meu primeiro sacrifício, né? E ali, poucos dias depois, Deus me honrou, né? Eu ali já tive a cura que eu tanto queria, voltei a andar normalmente, sem sequelas. Além disso, Deus também me libertou de todos os vícios, todos os males, os maus costumes. Eu falava muito palavrão, muita gíria. Deus transformou, me limpou por dentro. E ali eu aprendi realmente já o caminho da vitória, né? E nessa mesma época, eu conheci a Vanessa, que hoje é minha esposa. Quando eu conheci o Léo, eu logo gostei dele, assim, na primeira vista. Mas eu tinha minhas prioridades, que era o Espírito Santo. Como eu já sofri muito na vida sentimental no passado, antes de chegar na igreja, então eu tinha comigo que eu tinha que priorizar o Espírito Santo primeiro do que minha vida sentimental. E aí foi quando eu recebi o Espírito Santo, no mesmo dia que o Léo. Foi algo assim muito especial, porque depois, né, que eu fiquei sabendo, lógico, mas eu vi ali que Deus já estava preparando um para o outro, né? Eu vi que Deus já estava unindo nós dois ali com um propósito, né? Aí nós planejamos 1 ano antes para o casamento, né? Mas eu tinha um certo limite, né? Eu era assalariado já há algum tempo, também nós ficamos 1 ano andando a pé. Ir num supermercado, eu tinha um teto que eu podia gastar, então eu não podia passar daquilo. Viagens mesmo, durante o ano difícil a gente fazer, né, por causa das limitações. E isso foi me trazendo uma revolta, que eu já tinha o Deus do extraordinário dentro de mim. E eu queria ver esse Deus na minha vida física, queria ver no material também, porque ele já habitava dentro de mim e dentro do meu marido. Mas ainda estava faltando eu ver as promessas de Deus se cumprirem na minha vida. E isso foi me causando uma revolta. E como eu era recém-casado também, né? Então tinha um certo receio, né? De largar aquela estabilidade para ir para algo novo que não tivesse a mesma garantia, né? Mas através de uma nova Fogueira Santa que veio, eu pedi uma nova direção para Deus, algo que fosse algo grande, que ele viesse abrir uma grande porta para mim. E nós fomos pro tudo ou nada. Ali era a decisão da nossa vida financeira, do nosso futuro. Era o momento que a gente tinha de mudança total e completa da nossa vida. E eu lembro que foi algo que marcou demais a nossa vida, né? Porque nós pegamos tudo que tínhamos ali, todas as nossas reservas, toda a nossa garantia de um futuro próximo e sacrificamos. Ali nós tiramos o chão dos nossos pés e poucos dias depois, dentro de 15 dias aproximadamente, veio uma direção do mercado imobiliário. Algo que a Vanessa tinha falado há tempos atrás para mim, mas que eu tinha uma resistência, mas dessa vez foi uma certeza tão grande que veio dentro de mim, do próprio Deus, eu decidi me lançar. Aí eu saí da empresa onde eu estava, deixei todos esses benefícios, todas essas garantias, essas seguranças e me lancei no mercado imobiliário. Eu tive essa direção que eu fui, assim como Jacó teve a direção, né, quando ele estava no passado ali servindo a Labão por anos, teve um momento que ele teve que tomar uma nova decisão na vida dele, né? Só que aí ele confiou em Deus, e foi o mesmo que eu fiz. Essa Fogueira Santa foi muito especial para mim. Por quê? Porque ali teve uma virada de chave na minha vida, né? Ali eu comecei a ver as grandezas de Deus, né? Porque ali eu comecei a não ter mais limites de ganho, comecei a não ter mais teto, né? Comecei a não ter mais salário. Eu e o Léo, nós temos a nossa vida no altar. Nós vivemos de campanha em campanha, de fé em fé. Toda Fogueira Santa a gente participa, não somente participa, na verdade a gente sacrifica. Nós nunca negamos o que Deus nos pede, nós nunca vemos como um pastor, um bispo, mas sempre como um homem de Deus. Até que há pouco mais de 4 anos nós montamos a nossa própria imobiliária.
né? No começo com muita dificuldade também, iniciamos numa sala comercial de 40 metros quadrados, né? Não sabíamos como que as coisas iriam acontecer, nem de que forma, mas aí o como a gente costuma transferir para Deus, né? A gente tem que fazer a nossa parte e Deus vai fazendo a parte dele. Hoje eu tenho uma casa maravilhosa, feita ali do meu gosto, né? Eu que andava a pé, hoje nós temos 3 carros, nós temos carros importados e não me falta nada. Hoje a nossa empresa é a imobiliária que mais cresce aqui na nossa cidade. Nós fizemos vendas recentemente nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, Singapura, Dubai, em vários lugares do planeta, né? Então Deus tem enviado clientes para nós. Hoje eu desfruto do melhor que Deus prometeu na palavra dele, mas tudo através de uma vida no altar, de uma entrega, de colocar a nossa vida 100% à disposição de Deus. Não é só dinheiro, porque eu costumo dizer que dinheiro vem e vai. Nós conhecemos muitas pessoas que a única coisa que ela tem é dinheiro, mas o resto é um vazio muito grande, né? Infelizmente, né? Porque falta o principal, né? Que é Deus, que é o Espírito Santo. Então nós fazemos fogueira santa, nós participamos, nós sacrificamos no altar, não somente por bens materiais, mas para colocar a nossa vida à disposição de Deus. Para Ele, para mostrar para Deus que Ele é o primeiro na nossa vida. É a nossa maior riqueza, é o nosso maior prazer, é poder ganhar almas através da nossa vida, do nosso testemunho, através da nossa empresa também, porque hoje os nossos colaboradores, eles veem o poder de Deus na nossa vida, eles querem, eles perguntam sobre esse Deus que nós servimos. Assim como um dia eu fui alcançado por essa palavra de Deus, eu tenho um prazer que essa palavra chegue a todos os lugares do mundo. Mas de tudo isso que Deus ele tem nos concedido, nada é mais importante do que o meu bem maior, que é o Espírito Santo. Dependente de conquistas, de bens, de vida financeira, o tesouro que eu tenho é o Espírito Santo. Será que você vai ter que parar em cima de uma cama, paralítico, a exemplo do Léo, para você despertar para a vida, despertar para a fé, despertar para Deus? Espero que não. Mas se for o caso, paciência. Foi o caso do Léo. Ele é ingrato, conhecia a verdade, mas pensava que não precisava de Deus. Mulheres, sexo, drogas, festas, baladas, mas vazio. Os encostos se aproveitaram e queria levar a sua alma para o inferno. Mas Deus é misericordioso e deu a ele a oportunidade de voltar. Deus está falando com você que está afastado, com você que diz: bispo, as minhas pernas não estão paralisadas, mas a minha vida está paralisada. Meu casamento, a minha saúde, a minha vida econômica. Meu amigo, faça como Léo, hoje casado, bem-sucedido, próspero, mundialmente bem-sucedido, porque ele foi transformado. Ele recebeu o Espírito de Deus. Essa é a proposta da Fogueira Santa no Vale de Jaboque. Nós vamos para lá. Nós vamos para o Jaboque lutar com Deus toda uma noite e vamos levar sua fotografia. Se você não fez o voto, faça. Se você já fez o voto, cumpra com o seu voto, porque Deus, ele quer se revelar para você. Domingo agora, às 18 horas, ao pôr do sol, chegue cedo, que nós vamos ungir os seus pés com óleo de Betel, porta do céu. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia, mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação,
o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão.